Salve, salve galera! Estamos em mais um episódio do Extra Talks, o podcast de histórias extraordinárias de gente da vida real. Você sabe que aqui a gente traz pessoas que estão no campo de batalha e têm aprendizados, talvez para sua carreira, para sua liderança, para o lugar onde você está aí hoje e de repente você queira fazer alguma mudança e pense, putz, está muito difícil de eu fazer essa mudança. E aí, quando você olha as histórias que tem aqui, você fala, nossa, é pessoas como eu. Será que eu posso fazer isso? Você deve fazer isso, tá? E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui. Essa convidada, ela é terapeuta, ela tem pós-graduação em neurociência, mas uma das características que eu mais admiro nela é a capacidade que ela tem de ter conversas difíceis. Em momentos de muita pressão, ela sabe extrair aquilo que a gente tem de melhor. Então, é com muito prazer que eu anuncio aqui Marina Padoim. Marina, seja bem-vinda ao nosso Extra Talks. Muito obrigada. Me sinto honrada de ter sido convidada para o seu podcast, Jonas. De verdade, muito obrigada. Tem pessoas que são companheiras de vida e a Verdade. Marina é uma delas. Mas, ó, esse episódio é um oferecimento de Insider, a camiseta que não esquenta. Gente, eu tô viciado na Insider. É pra academia, é pro trabalho, é pra vida. Eu não tiro a minha Insider porque ela não esquenta, não amassa. Eu lavo, tiro do varal e ela já tá pronta. Olha só, gente. E ainda fica com caimento legal, você viu aqui? Então, a sua oportunidade de ter a Insider vai estar aqui na descrição. Entra no link, tem o cupom JLima 10 e aproveita o desconto para você ter a sua Insider. Porque uma das referências aqui para a gente trazer os parceiros, os patrocinadores, são empresas com propósito. E a Insider tem propósito. Cada camiseta que ela produz, ela gasta 4 vezes menos água do que uma camiseta comum. Putz, isso é muito legal. Então a gente gosta de empresas que têm propósito e a Insider é uma. Então aproveita o cupom aí na descrição e compra a sua Insider. Vambora, Marina! Bora, que eu tô animada! Marina, você sabe que eu investiguei sua vida, né, Marina? Ai, meu Deus, será que isso é pra me dar medo? É brincadeira. É que eu conheço a Marina de muito tempo, né? E a gente tem várias histórias juntos. Muitas. Mas eu queria começar essas histórias por um momento que eu não estava. Certo. Que é o seu primeiro trabalho, o seu primeiro emprego. Marina, você foi bailarina? Você é uma bailarina? Sim, eu acho que quem fez balé é pra sempre uma bailarina, né? Porque a gente não tira de dentro da gente a disciplina do balé. Então, sim, sou bailarina, sou formada, de carteira assinada e tudo. E minha primeira profissão foi como professora de balé. A tia do balé, né? E como é que o balé entrou na sua vida? Você tinha quantos anos? Como é que era isso? Eu tinha 2 aninhos, né, na escola mesmo. A minha mãe já fez balé, ela acabou não se formando, mas ela fez com que a minha tia se formasse. Então, na época, minha tia era professora. Então, por consequência disso, eu tinha 2 aninhos e já fazia aula de balé. Uhum. E aí, isso, até hoje, né? Sempre fiz. O balé nunca saiu da minha vida. Que legal. E, Marina, boa parte dos nossos problemas ou dos nossos desafios começa na infância? Começa muito na infância, né? E hoje eu até vejo, né, que até linkando com o balé e a infância, poxa, o balé me trouxe muitas coisas positivas, como também me trouxe algumas coisas negativas, como tudo na vida, né? Uhum. E quando a gente pensa que tudo começa na nossa infância, eu acho que me trouxe a disciplina, mas também me trouxe uma certa rigidez em alguns aspectos. Uhum. E é engraçado quando você fala de rigidez, porque, por exemplo, eu já tive a oportunidade, gente, de ser liderado pela Marina. E assim, eu acredito muito, Marina, no lance do... A sua equipe é um espelho da sua líder, do seu líder. Concordo. Uhum. E sempre a gente passou por momentos de muita pressão, de muitos desafios, mas eu percebi a congruência na gente, sabe? Quando a gente era liderado por você. E talvez isso seja algo que você adquiriu no balé. Tem essa rigidez, sim, mas tem o lance da organização com carinho, sabe? Assim, não é aquela coisa...
que vai destruir o ser humano. Não, você consegue cuidar do ser humano, mas dizer o que precisa ser dito. Isso é muito legal, né? Mas a sua vida foi caminhando, teve o balé, mas você, hoje, terapeuta, neurociência, criança interior, mas a Marina também é farmacêutica? Sim, sou farmacêutica e bioquímica. Minha primeira graduação, né? Assim, quando a gente sai da escola, poxa, eu tinha 17 anos quando eu saí, né? Eu fiz 17 anos já fora da escola. Então, ou seja, me formei mesmo com 16 anos. O que a gente sabe com 16 anos? Né? Hoje eu atendo muitos adolescentes. E, claro, eles acham que sabem tudo. Eu também achei que eu sabia. Normal. E eu tinha certeza de uma coisa. Eu amava exatas, né? Eu adorava química. Eu queria muito química e física. Então, eu sabia disso. E a outra certeza que eu tinha é, não quero trabalhar com pessoas. Olha, era uma certeza. Olha que negócio legal. E a minha mãe falava pra mim, filha, já que você é boa em biologia, em química, por que você não faz enfermagem, medicina, né? Por que você não vai pra uma área mais, assim, campo de guerra, ela queria dizer. E eu falava, mãe, mas eu não quero trabalhar com pessoas. Farmácia, eu vou trabalhar no laboratório, eu comigo mesma, e é dessa forma que eu quero. Então, um dos motivos de eu não ter feito química pura também na época, né, com a minha cabecinha de adolescente, eu imaginava química é pra ser professora. E claro que não, tem muitas vertentes da química. Mas na época, com 16 anos, eu achava que se eu fizesse química, eu ia ser professora. Eu não queria trabalhar com pessoas. E eu acho que muito disso vinha porque meus pais têm uma escola, então eu tava diariamente ali. E o que me afligia na época, né, depois de muita terapia, eu fui percebendo, a liderança me afligia porque eu via o quanto que aquelas pessoas eram, entre aspas, dependentes dos líderes, que eram os meus pais. E quando eu olhava as situações em que eles eram colocados, as coisas que eles tinham que resolver, a forma que eles tinham que fazer com a equipe, com uma empresa daquele tamanho, não sei quantos alunos, quantos funcionários, eu falava, eu não quero isso pra mim. Então, eu quero trabalhar num laboratório fechado. Aí vai eu, bonitinha, fazer farmácia, né? Fiz a farmácia, mas no 5º ano, né? Demorei 5 anos. No 5º ano, percebi que, não, eu queria trabalhar com gente. Olha só, e esse é um ponto muito interessante na tua trajetória. Porque assim, ó, você percebeu que queria trabalhar com gente. E foi até o 5º ano. Farmácia são 5 anos. 5 anos. Você percebeu que a farmácia não ia fazer parte da sua vida? Não, naquele momento não. Naquele momento eu senti que eu iria para a área acadêmica. Então, assim, como eu tava estudando já na faculdade, eu percebi o quê? Eu amava estudar o que eu estudava. Adorava bioquímica, eu adorava química orgânica, eu adorava essas matérias. E eu percebi que o mercado de trabalho era um mercado muito solitário. Claro que existem 1000 vertentes, mas a vertente que eu conheci no estágio era muito solitário. E aí eu percebi que não combinava comigo. Só que muita gente pergunta pra mim, mas por que você não saiu antes? Mas eu amava a faculdade. Eu amava as matérias. Eu tinha aula de segunda a sábado, era bem puxado. E eu gostava, né? Pra quem estudou comigo na faculdade, sabe que eu amava a faculdade. Então eu falei, bom, eu tenho que dar aula, porque se eu gosto da matéria e eu não quero trabalhar no mercado de trabalho, eu vou ser professora. Mas na época, eu já fazia palestras para adolescentes. Por conta dos meus pais serem educadores, eu sempre tive essa possibilidade, essa oportunidade. Então, eles me colocavam, você vai ser oradora da formatura. Filha, tem que apresentar aqui o campeonato de karatê. Apresenta. Então, eu era colocada a todo momento pro palco. E o balé também era o tempo todo palco. Eu era professora de balé, então eu montava muitos espetáculos, né? Eu fui professora de balé por 5 anos. Então, eu montei 5 grandes espetáculos. Eu narrava o espetáculo, eu montava. Então, o palco, pra mim, era uma coisa muito normal, muito natural. Então, quando eu falei, vou ser professora, a minha mãe me deu um curso de palestra. Porque ela falou, já que você faz isso, vamos melhorar, então, sua comunicação. Já que você não tá feliz com o mercado de trabalho da farmácia, ela falava, filha, então, não quer, não faz. Vamos, então, procurar alguma coisa pra você seguir numa coisa que você gosta, que você é boa, quer falar pra público e tal. E aí foi onde eu fiz o curso de palestrante. Aí minha cabeça mudou. Quando eu sentei na cadeira e vi aquilo... Aí, não foi nem a palestra que me mudou, foi o treinamento. Eu falei, nossa, peraí, eu quero treinar pessoas. Eu quero estar ali em cima do palco e eu quero falar conteúdos que mudem as pessoas que estão aqui na minha frente. E olha só que interessante o que você está falando, porque hoje a gente tem um lance que às vezes parece uma crise de esgotamento. Mas
eu vejo como uma crise de adaptação, ou seja, as pessoas são muito convidadas a se adaptar o tempo inteiro, não olham para suas melhores habilidades, como, por exemplo, você, o palco foi fazendo parte da sua trajetória. Sim. E você já tinha não é um dom, mas você tinha uma habilidade que, sendo desenvolvida, ela ia ser potencializada. Ao invés de pegar você e, por exemplo, colocar numa área que você não é boa para treinar e você ia ficar mediana. Exato. Sabe assim? Então, é muito legal isso. Mas você termina a farmácia, mas encontrou o curso de palestras e aí enveredou para a área de negócios humana. E como é que é essa assim, eu sei que o caminho você faz caminhando, né? Mas em que momento que você falou assim, não, agora eu vou focar nisso, né? Vou trabalhar com treinamento a partir desse treinamento eu vou agora para essa área. Como é que foi isso? Primeiro, quando eu sentei na cadeira e vi aquilo, eu falei, eu quero isso, ponto. E eu sempre fui uma pessoa que quero, e aí nada tira da minha cabeça que eu quero. Pode ser que eu não consiga, né? Porque vamos ser pé no chão. Às vezes a gente não consegue tudo que a gente quer. Mas eu olhava para aquilo e falava, é aquilo que eu quero. De alguma forma, eu vou fazer isso acontecer. Então, ali, eu fiz o que devia ser feito. Então, tinham tarefas, eu fazia as tarefas. Tinha que alguém quer não sei o quê? Eu quero. Quem quer ser primeiro? Eu quero ser primeira. Por que eu quero ser a última? A última nem é lembrada. A pessoa que tá assistindo tá até saco cheio de assistir. Quem quer ser o primeiro? Eu. Quero ser lembrada, né? Então, eu comecei a me expor. E aí, quando a gente se expõe a alguma coisa que a gente quer, as oportunidades, elas aparecem. E aí, cabe a nós agarrarmos ou não. Quando surgiu a oportunidade, quer trabalhar num instituto, gente, de treinamentos, em nenhum momento eu pensei, putz, eu sou uma farmacêutica. Eu pensava assim, eu quero isso. Então, que se dane da onde eu vim, pra onde eu vou, eu quero. Então, eu fui. Pô, eu sou farmacêutica, bailarina, mas eu vou agora coordenar um evento de alta performance. E tá tudo certo. E você tava preparada, Marina? Com certeza não, né, Jonas? Porque às vezes a gente fica com esse lance, né, de... eu tenho que estar preparado para dar o salto. Só que, às vezes, o salto vai demorar tanto por essa questão de, putz, tem que estar preparado, que você deixa as oportunidades passar. Sim. E você foi uma que agarrou essa oportunidade, né? Para você, quando a gente vai fazer esse tipo de transição, né? O que é o mais importante ou mais desafiador? Você mudar de área, assim. Eu acho que o mais importante é você ter consciência de que você vai ser ruim naquilo primeiro. Pra mim, é o maior desafio. Porque eu cresci, né, dentro de um ambiente onde sempre foi cobrado muita perfeição em tudo. E, inclusive, o balé, um dos pontos negativos do balé, é cobrar uma perfeição, muitas vezes até desnecessária. Porque quem tá assistindo não tá vendo e você tá lá se matando pra uma perfeição que, dentro de uma fluidez da dança, ela nem é vista. Só que você tá lá, tem que ser perfeita. Então, eu me cobrava disso. Então, o desafio pra mim eu vou entrar numa área onde eu não vou ser boa. Mas eu quero aquilo. Então, eu topo ser ruim naquilo até eu ser boa. Porque se eu quisesse me preparar, bom, você sabe, não ia dar tempo. Não ia dar tempo, tinha gente muito mais à frente do que eu. Só que eu topei entrar e me sentir naquele momento não a melhor, não a pessoa que não estava tão preparada. Mas tudo bem, eu topei ir me preparando no caminho. E eu acho que esse é o maior desafio. As pessoas, muitas vezes, elas esperam estar prontas. Esperam se sentir prontas. E outra, eu trabalhei 8 anos coordenando treinamento. Eu ainda não tô pronta 100%. Por quê? Porque cada ano é um aprendizado. A gente tava junto na pandemia. Eu tive que virar uma produtora de evento de pandemia. Eu fazia evento para 3 mil, 4 mil alunos. Aí eu comecei a fazer evento online. Só tinha equipe e máscara. Não tinha mais ninguém. E o dobro de gente. E o dobro de gente online. E aí, antes eu lidava com o aluno falando pra mim, perdi minha apostila. Aí eu comecei a lidar com o aluno falando, vocês estão caindo. E era a internet do aluno. O link não funciona. O link não funciona. E aí, pô, eu nunca ia estar preparada 100%. Então, eu acho que hoje as pessoas, elas esperam estar prontas e boas. Não, eu quero ser boa pra mandar o currículo pra aquela empresa. Talvez quando você se sentir boa...
já preencheu a vaga, nem tem a vaga mudou, esse emprego nem existe mais, a empresa mudou de nome, foi comprada por uma outra. Então, assim, tem que topar não ser bom e ir se construindo durante o caminho. Gente, ela é incrível, não é? Agora, tem um negócio no que você falou que é o seguinte. A gente é um convite a movimento, vai no meio do caminho, a gente vai lidando com as encrencas. Agora, muito dessa necessidade de perfeição ou dessa necessidade de atender uma determinada crença ou expectativa, ela não nasce em casa? Nasce. Marina? Ela sempre nasce em casa, normalmente até os 7 anos de idade, né? Então é a partir dali que a gente forma a nossa personalidade. E os nossos egos internos, né? Que é tudo aquilo que a gente ouviu, viveu, viu, teve de experiência e principalmente aquilo que a nossa criança interpretou. Porque se minha mãe sentasse aqui com a gente, ela ia falar que não me cobrou tudo isso. E pra ela, realmente, ela me cobrou ali normal. Só que o que a minha criança interpretou? É isso que eu levo. Então, não dá também pra eu olhar pra minha mãe e pro meu pai e falar o que eles fizeram. É muito mais do que eu interpretei. E tudo vem de casa, porque até 7 anos a gente forma essa personalidade. E a partir dali, a nossa vida traz reforços. Então, tudo bem, até 7 anos, eu interpretei que eu tinha que ser perfeita. Aí eu continuei no balé. Aí eu tinha 12, eu tinha um professor de balé que era muito rígido. Ele era muito rígido do que eu comia, de como eu fazia, de quantas aulas. Ele reforçou o que eu aprendi. Aí depois eu trabalho numa outra empresa que fala, você tem que ser perfeita, você não pode errar. Ela reforça o que eu fiz com 12, ela reforça o que eu fiz com 7, ela reforça o que eu fiz com 3. Então, o reforço da vida faz a gente acabar ficando com uma crença ali sólida, enraizada e bem forte. E aí, claro, tem que meter terapia nessa crença pra ela sair. Porque dentro dessa dinâmica, às vezes eu substituo o ator ou a atriz, que é a mãe ou o pai nessa história, ou alguém que te criou, que esteve próximo, uma referência pra você, mas eu só troco a atriz e continuo no roteiro desses reforços que você tá falando. E sabe o mais legal, Jonas? É que eu busco reforço. Por isso que eu acho que, assim, o autoconhecimento é incrível, porque ele traz autorresponsabilidade. Provavelmente, se eu trabalhasse em algum lugar que não me cobrasse perfeição, eu ia desdenhar. Porque, de certa forma, eu internalizei que aquilo era o correto. Então, além dos atores mudarem e me reforçarem, eu buscava eles. Peraí, eu só quero perto de mim quem reforça a minha crença. Se você falasse, não, você tá ótima. Eu falo, ih, Jonas não sabe de nada. Deixa eu ver alguém que fala que eu preciso melhorar. Então, a gente busca esse reforço, tanto no lugar que a gente trabalha, na empresa que a gente escolhe fazer carreira, no relacionamento que a gente tá, com as pessoas que a gente convive. A gente busca reforçar as crenças que a gente tem. E aí, o reforço dessa crença, vamos supor que quem tá ouvindo a gente agora esteja se identificando. Se você tá se identificando com o que a Marina disse aqui, coloca nos comentários pra gente saber. Mas como é que eu quebro esse ciclo de reforço? Porque tem gente que tem viés de confirmação mesmo, como você está dizendo. Então, eu acredito que só caneca vermelha é que vale. Eu vou em todo lugar olhar para os elementos que confirmem que a caneca vermelha é o que vale. Como é que eu quebro isso? Ou como é que seria um primeiro passo assim para a gente quebrar esse roteiro que está rolando? Acho que o primeiro passo é buscar autoconhecimento. Porque só quando eu me conheço e eu me percebo, eu sei o que eu tô fazendo comigo. Né? Então, quando eu paro, é muito fácil a gente olhar pro outro sempre, né? A gente vira analista de tudo, a gente lê as pessoas, principalmente numa empresa, né? Todo mundo lê todo mundo. Não porque eu entendo desse daqui, porque eu sei daquele ali, porque o chefe hoje não tá bem. Você olhou se você tá bem? Você já percebeu se você tá legal ali onde você tá? Então, a primeira coisa é a gente ter autoconhecimento pra se perceber. E autoconhecimento, ele pode ser buscado de várias formas. A terapia é o auge, porque daí você senta a bundinha na cadeira e fala sobre você. Você é obrigado a falar sobre você. Mas, pra quem ainda não tá preparado, poxa, um livro, um artigo... Acho que tudo é válido. Uma página no Instagram que fale sobre isso e que todo dia você tá rodando os stories e vai ouvir uma pessoa falando sobre isso. Então, acho que tudo é válido quando a gente começa a buscar. E a partir daí, você vai se percebendo e o incrível do autoconhecimento é que ele é aquele óculos que você não tira mais. Depois que você colocou o óculos e você viu,
não tem mais como você desver, né? Sabe essa palavra que não existe? Ai, eu não consigo desver isso. Não dá. Não dá. Então, a partir desse momento, putz, comecei com autoconhecimento e eu vi que eu faço isso sempre. Aí, na hora que eu fizer, putz, fiz de novo. Agora você tá atento. Isso que você tá falando é muito legal, porque às vezes a gente não tem consciência do que tá rolando. Sim. Então, existe um problema. Uhum. Até então, eu aponto esse problema no ambiente, no mundo, nas pessoas, no que é externo. E falo, olha, putz, isso aqui, existe. ó. A partir do momento que você faz essa movimentação e você enxerga, putz, esse problema agora é meu. Uhum. Isso causa em você algo para você ir em busca de mudar isso, Sim. né? Agora, quando eu falo da Marina e aponto os defeitos da Marina, eu tô falando e fico batendo muito nisso, eu tô falando mais de mim do que da Marina. Assim? Muito. E às vezes, pro público que tá nos ouvindo aqui, corporativo, empresa, na dinâmica das empresas, às vezes isso acontece. Uhum. Eu tenho a condição hierárquica. E eu vou lá e fico apontando aquilo que você não tá fazendo bem. Uhum. Mas, por outro lado, eu não aceito um feedback seu de, putz, você poderia ser um líder melhor, uma líder melhor nesse aspecto. Até que ponto isso é saudável e tóxico, Marina? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu vejo muitas pessoas, principalmente em ambiente de trabalho e o corporativo, porque quem trabalha no corporativo quer fazer uma carreira, né, Jonas? Então, a pessoa, ela acaba acreditando que ela tem que topar várias coisas que um ser humano não deveria topar. Então, quando eu atendo esse tipo de pessoa, eu sempre pergunto assim pra ela. Ela chega já falando assim na terapia, tá tudo péssimo, meu chefe é um XYZ, acontece... E aí, no final, eu sempre falo, legal. E você está lá, qual é o principal motivo? Aí tem vários, né? Tem gente que fala assim, porque eu quero fazer carreira, ok. Por causa do dinheiro, ok. Porque essa é a empresa do meu sonho, tá bom. Então, quanto que esses seus objetivos são maiores que o teu chefe, por exemplo? Ou o quanto que você acha que você merece estar passando pelo que você está passando? Vale a pena? Vale a pena você tá sendo... Tem gente que passa por diversas coisas dentro do ambiente, né? Vale a pena? Por que você acha que você merece estar passando por aquilo? Esse objetivo é tão grande quanto a isso? Tem gente, por exemplo, que se é questão financeira, fala, não, podia ganhar mais em outro lugar. Então, por que você tem que ficar nesse lugar? Faz uma transição. Né? Hoje eu atendi uma menina que foi exatamente isso. Ela odeia o lugar que ela tá. A gente tá junto há um tempo já nas sessões. E toda semana ela fala da empresa. E eu falei pra ela, e por que você... Ela, não, meu sonho é empreender. Então empreenda. Ela, não, mas eu tenho medo, porque financeiramente tô muito segura aqui onde eu tô. E aí eu falei pra ela, calma, uma transição não é você ligar agora pro teu chefe e pedir uma demissão. Uma transição é você sentar a bunda na cadeira, pesquisar o que você quer fazer. Porque não adianta também você falar assim, não quero trabalhar com isso, você quer fazer o quê? E tem um lance na transição que é você... o teu plano B vai virar o plano A. Sim. Mas você tem que colocar a bunda na cadeira e fazer... Sim. Você, fazer conta, estudar. Dormir 2 horas a menos, que não é saudável do ponto de vista de saúde. Mas às vezes você tem a rotina do trabalho, que é super ferrada. Você tem a rotina em casa... às vezes filhos, sim. A esposa, o esposo, a companheira, você vai ter que arrumar, se isso é o plano da sua vida mesmo, você vai ter que arrumar um tempo, nem que seja 1 hora, tempo. 30 minutos. Porque se ficar parado, aí vem os convites da vida. A demissão, porque você já não estava no lugar certo, não queria, e aí a vida acerta aquilo que você não teve capacidade de acertar, né? E aí é ruim. Mas você falou 3 aspectos, porque às vezes as pessoas estão reduzindo tudo à grana. Ao salário, aos boletos que eu tenho que pagar no fim do mês. Mas você falou do match com a empresa, que é o... Sim, tem gente que quer muito trabalhar ali naquele lugar. A empresa dos meus sonhos. E você falou também do lance de realizar coisas através do trabalho aqui. Sim, fazer uma carreira dentro daquela empresa. Hoje, e você tem muitos bastidores, né? Que é o atendimento faz isso, né? Sim. Você vê que é mais um lance de eu ficar preso só às minhas contas,
Ou você acha que o autoconhecimento ainda é mais importante do que só esse lance de tô preso nas contas? Não, acho que tem que ter o autoconhecimento até pra entender, porque tem muita gente que põe a culpa nas contas e nem sempre são as contas, né? Tem muita gente que assim, não, é por causa das contas. Tá, aí quando você vai aprofundando, a pessoa fala assim, é porque eu acho que se eu trabalhar em outro lugar eu não sou tão boa. É que essa empresa acredita que eu sou boa, mas eu não sou boa. Tem muita gente que acaba... E isso é até uma coisa, infelizmente, acontece nas empresas, esse tipo de liderança, né? Que eu acho péssima. Mas existe, às vezes, de você fazer o funcionário acreditar que ele só é bom porque ele é liderado por você. E aí ele acaba ficando um dependente, nem existe essa palavra, mas um dependente profissional de você. Aí ele fala assim, não, eu sou boa porque o Jonas me lidera. Mas se eu pedir demissão daqui e quiser ir trabalhar na empresa X, eles vão descobrir que eu não sou uma farsa. Eu não sou tão boa. E muitos líderes fazem isso com seus funcionários. O funcionário acaba acreditando que só tem aqueles resultados por causa do líder. Claro que o líder é um papel fundamental, porque ele é o maestro da orquestra. Só que, poxa, o funcionário é muito bom no que ele tá. Ele tem a habilidade dele. E isso não vem de mim, isso vem dele. Eu faço com que essa habilidade seja mais desenvolvida e ela fique à mostra. Mas eu não tiro esse crédito dele. Esse crédito não é meu. E eu não tô substituindo a figura parental ou o ator dessa história. Assim, eu tinha uma mãe que era muito dura. Uhum. E aí eu não tenho mais essa figura. Ou meio que libertei dessa figura. Uhum. Mas eu encontro uma chefe que é dura. E aí eu termino colocando essa chefe no lugar que era... Tem essa dinâmica, você percebe isso? Tem muito. Inclusive, esses dias eu fiz uma sequência nos stories falando sobre a figura paterna. E eu falei exatamente isso, pra tomar cuidado no ambiente profissional da gente não fazer essa substituição. A gente colocar um chefe no lugar de pai, aí pode acontecer isso, do pai ser rígido e eu ficar magoada emocionalmente. Mas peraí, o cara é meu chefe, tá me cobrando resultado. Mas o jeito que ele falou comigo... Calma aí, que jeito que ele falou com você? O quanto que esse jeito importa? Porque de verdade, não importa. Se você é meu chefe e falou de um jeito, eu vou falar, nossa, que saco, mas é isso aí. Eu não me importo. Eu me importo se meu marido falar mal comigo, se minha mãe falar mal comigo. Agora, meu chefe, o quanto que me importa? O quanto que eu me permito internalizar isso emocionalmente? As pessoas substituem. E às vezes acontece também ciúmes na empresa. Porque você chamou pra uma reunião ele, por que você não me chamou pra reunião? Isso, meu... É feio. É feio, só que eu olho pra essa pessoa e eu penso, poxa, ela não tá vendo. E aí ela fica, não, porque você não quer falar comigo também, Jonas? Aí você vai falar, não. Aí pronto, na minha cabeça, eu vou ser demitida. Aí a pessoa começa a ter uns diálogos internos totalmente desconexos. Aí ele não me chamou, então eu não sou importante. Aí ele não me chamou, então eu vou ser demitida. E aí quando eu tenho esses diálogos internos péssimos na minha cabeça, eu começo a não produzir. Porque eu tô perdendo meu tempo e minha energia com o diálogo interno, ao invés de pegar e fazer o meu trabalho. Então, isso acontece quando a gente mistura o emocional muito dentro do profissional e substitui essas pessoas, né? E também, assim, quando a gente não tem a cena completa, a nossa mente vai completar. Exato, perfeito. E aí eu começo a fantasiar. Uhum. Meu chefe não fala comigo. Putz, acho que eu vou ser demitido. Meu chefe fala muito comigo, tá me perseguindo. Entendeu? E na realidade, a pessoa que tá procurando, ela tá procurando criar essa cena. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente faz isso nos relacionamentos, a gente faz isso no ambiente profissional. A gente cria coisas o tempo inteiro. E isso acontece quando a gente acha que a gente é o centro do mundo. Porque, pô, às vezes, você fala pro seu chefe, quer um café? Daí ele fala, não. Não, obrigado. Nossa, mas ele sempre quer um café. O que será? Será que eu já não sou mais a preferida dele? Será que a gente já não é mais tão amigos dentro do ambiente de trabalho? Peraí, às vezes o cara, pô, não quer um café. A vida é dele. Às vezes o chefe chegou bravo, não é comigo, ele pode ter brigado com a mulher dele em casa. Não é tudo sobre mim. Sobre mim é a minha vida. Mas cada um vive num mundo. Então as pessoas, elas se colocam muito como centro de tudo. Tudo é sobre elas. E não é assim. E tem um negócio também que, assim, tem o viés otimista demais também. Assim como tem o de confirmação, tem o otimista. Que é, tudo vai dar certo. E as coisas vão se resolver sozinhas, né? Sim. Só que às vezes, numa dinâmica, não só de empresa, relacionamento mesmo, as coisas não vão se resolver sozinhas. Você vai precisar enfrentar essas encrencas para poder avançar. Internalizar isso é pior do que... Porque você tem duas... Vamos supor que tem uma balança aqui. Você tem duas escolhas, o peso
de você não enfrentar e ficar tentando construir o resto dessa cena, ou você enfrentar e ter consequências dessa cena. Quando você olha para os bastidores dos atendimentos e tudo mais, o que você acha que é mais funcional ou menos funcional? Eu acho que o importante é você aprender a lidar com a cena sozinho. Então, assim, o quanto que vale eu falar pro meu chefe alguma coisa? Não, peraí, deixa eu aprender a analisar a cena primeiro. Uma terapia te ajuda nisso. Eu chego pro meu terapeuta e eu falo assim, hoje eu falei pro meu chefe se ele queria café, e ele falou que não. A minha terapeuta vai me ajudar a analisar a situação e me colocar no meu lugar, de que não sou centro do mundo. Quando essa situação voltar a acontecer de outra forma, naquele momento eu tô educada emocionalmente, né? Uma educação emocional. Aí eu educada emocionalmente, eu falo comigo, não, peraí, pode ser que ele só não quer café mesmo. Aí pronto. Então, eu tenho um equilíbrio entre o que eu tenho que expor. Eu tenho que expor, às vezes, uma coisa profissional. Agora, às vezes, uma coisa sobre mim ali, emocional, que não me caiu bem, calma, deixa eu ver. Isso é pertinente de levar a fundo ou não? Porque também existe muito funcionário que tudo é emocional. E aí, poxa, não é sempre assim, né? Você trabalhou comigo, você sabe, eu gosto de ser prática. Então, a gente tem que vender essa caneca. Eu não quero saber de mais nada, a gente vai vender essa caneca primeiro, entendeu? Custe o que custar. E a Marina, ela tem a cabeça da farmacêutica ainda, tá, gente? Então, isso é muito legal. Porque eu também percebo que há muitos desvios. Às vezes, vender a caneca é a meta, mas eu vou olhar a televisão, vou aqui no tablet. Aí, daqui a pouco, a caneca tá aqui. Vai chegando o prazo para eu vender essa caneca. E eu tô distraído. E a distração... E a gente é muito convidado à distração. Muito, hoje. Todo momento. Assim, aliás, a gente é mais convidado a sair do que a gente falou que ia fazer do que a convites para aquilo que a gente, de fato, deveria fazer, né? Agora, tem uma galera aqui que são os namoradores e as namoradoras no trabalho. Marina, que dica você tem pra essa galera, assim? Quais são, primeiro, assim, os cuidados que essa galera tem que ter pra, às vezes, dialogar com a dinâmica da empresa, mas preservar o relacionamento? Acho que primeiro tem que estar alinhado a... né, vamos supor que o relacionamento aconteça dentro da empresa, né? Porque, lógico, se aconteceu antes de serem contratados, já é uma relação que vem. Agora, se conheceram no ambiente de trabalho, se apaixonaram e tal. Essa relação, ela é uma relação a longo prazo? Ou ela é uma relação a curto prazo, né? Uma coisa casual, um sexo casual, uma ficada, uma cerveja... Isso vai ser levado adiante? Isso vale a pena colocar em risco? Às vezes não vale. Tem tanto homem e mulher por aí que se for uma coisa casual, vale você pegar em outro lugar. Agora, poxa, não, me apaixonei, é uma relação a longo prazo, isso é uma coisa que mexeu comigo emocionalmente. Então, vamos alinhar as expectativas da empresa. Isso tem que ser falado pra alguém, né? RH, normalmente, isso tem que ser dito. E, a partir dali, tomar muito cuidado com emoções e profissional. Vamos supor se for um líder e uma liderada, ou, né, uma líder e um liderado. Poxa, se ele for chamar sua atenção pelo resultado, você depois vai chegar em casa e vai dormir de calça jeans? Ou aí depois vai chegar em casa e jogar na cara que não fez a janta? Tem que tomar muito cuidado com isso. E isso a gente fala no ambiente corporativo, mas tem as empreendedoras e os empreendedores aqui que às vezes trabalham com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro, a companheira e tal. E às vezes esse limite do que é em casa e o que é... Por exemplo, a Joyce, minha esposa. Lá a gente tem um combinado. Putz, chegou sexta-feira, não tem trabalho. A gente só vai falar de trabalho no domingo à noite, segunda de manhã, que a gente vai planejar a semana. Mas esses combinados são importantes. Sim, pra preservar o casal. Senão vocês são sócios. E aí você dorme com o teu sócio. Você não dorme mais com a tua esposa. Você já não olha mais tua esposa como uma mulher. Você olha ela como a analista de não sei o quê, ou a função que ela tiver ali, né? Então, é muito importante ter esses combinados dentro de casa. E quando a gente pensa em sócios que trabalham juntos, né, que são empreendedores numa empresa, a minha dica e eu atendo meu público é feminino, né? Então, eu atendo muitas mulheres e normalmente o que elas me trazem? Poxa, meu marido não me valoriza no trabalho.
E às vezes eu pergunto, e o que você faz no trabalho? Eu ajudo ele. Não. O que você faz lá? Qual é a tua função? Qual é o teu cargo? Mas a empresa é pequena, não tem cargo. Cria. Não é tua. Cria o cargo. É importante assim, tá? Você faz isso, meu amor. Eu faço isso. Então, essa parte eu mando. Por que acontece às vezes com um casal sócio? É que um manda e o outro ajuda. Quais são as áreas dessa empresa? Poxa, uma empresa que vende a caneca. Legal. Então, um vai vender e a outra vai fazer o financeiro. Então, tudo bem, ó, eu sou a dona do financeiro. Você vende, você faz o que você quiser. Essa é a tua área. Se você falar que vai vender assim, eu abaixo a cabeça e falo amém. Agora, na hora que eu fizer minha planilha financeira, você fala amém, porque essa é a minha. Então, precisa muito ter delimitado a função. Até porque uma relação, ela é baseada em admiração. E eu não vou admirar alguém que só me obedece. Eu admiro alguém que tá crescendo, evoluindo e vivenciando. Então, poxa, eu não quero destruir uma relação só pra crescer uma empresa. Né? Isso tanto no ambiente corporativo, tanto na sociedade. A admiração tem que continuar, até porque é ela que fez começar aquele foguinho do início. Então a gente não pode perder ela durante o percurso. E é muito show isso que você tá falando, porque assim, quando a gente perde a admiração, a gente larga a nossa empresa. Mas a gente não tá largando a empresa, a gente tá largando a líder, o líder. Uhum. Quando a gente perde a admiração, a gente termina o relacionamento. Porque, de fato, a admiração... Teve lugares que eu trabalhei, Marina, e com você foi uma delas, que assim, você não faz grana, mas você faz o aprendizado, se sente pertencente e tal. E isso vai fazendo com que, em outras etapas da sua vida, esses aprendizados que eu tive nesse lugar me levam para o outro lugar que eu quero ir. Sabe assim? Então, tem que valer a pena, né? As coisas têm que valer a pena. Eu tô na crise dos 30, né, Jonas? Eu tô com 29, vou fazer 30. Então, eu tô na crise dos 30, eu tô brincando, mas é verdade. Existe essa crise dos 30 mesmo? Olha, existe, mas eu acho que... Ano passado eu tava com 28, né? Esse ano eu tô com 29. Ano passado, com 28, eu tive a crise dos 30. Eu tive ela real, com todos os sintomas. Esse ano eu não tô tendo. Eu falo brincando, mas eu não tô tendo a crise dos 30. E aí, ano passado eu tava nessa, sabe, diálogo interno e tal, eu fui olhar o que era. O que acontece? O 30, ele marca que a gente saiu da juventude e que a gente agora é totalmente um adulto. Porque até você ter 20 e poucos... Você é um adulto, só que você é um adulto que, poxa, você é jovem. Tem gente que tá na faculdade, você vê gente da sua idade que mora com os pais. É muito assim, o 20 e poucos, ele é ainda uma juventude permitida. Principalmente aqui no Brasil, né? Claro que culturalmente em outros países é diferente. Agora, o 30, ele marca uma linha de que agora eu sou só adulta. Ponto. Eu sou só adulta, né? Eu não tenho mais a juventude, né? Claro que isso a gente leva, mas eu marco. Então, eu percebi que essa crise dos 30, ela vem quando a gente não realizou coisas que a gente achou que ia ter realizado com 30. Porque o 30 é o marco. Então, o que você pensava com 30? Poxa, eu percebi que ano passado, quando eu tinha 28, eu achei que com 30 eu ia ter filho, ia ser milionária, assim, mas eu ia estar, sabe, putz, ia estar ganhando mais, ia estar não sei o quê. Quais são essas coisas? Aí um exercício que eu fiz ano passado com 28 foi... Eu anotei tudo que eu queria que eu não tinha. Que eu não tinha conseguido ainda. E aí eu falei, bom, então peraí. Eu queria estar fora de casa, porque eu tava morando com a minha mãe ainda. Eu queria estar ganhando X. Eu queria... Então eu escrevi tudo que eu queria. Aí o que eu fiz? Ao invés de ficar na crise existencial, eu falei, então como que eu concretizo? No entanto que esse meu aniversário de 29, poxa... Ele foi incrível. Eu fiz toda a lista? Não, mas eu fiz a maioria das coisas. Então, isso me motiva a continuar o restante da lista. E aí, o 30, ele já é uma coisa assim, tipo, puta, que legal, eu vou 30. E é muito interessante isso que você está falando, porque, às vezes, você faz o movimento da lista, e você olha para a lista e vê que tem coisas que você realizou também. Sim, também. Verdade. E claro, você seta as próximas coisas que você quer realizar. Mas a gente tem uma tendência a descartar os nossos progressos, as nossas conquistas. Né? Então, é bem legal essa dica que a Marina tá dando. Assim, você tá meio confuso, e tem uma galera aqui bastante nessa faixa etária. Aí coloca a sua idade nos comentários, pra gente saber sua idade aí nos comentários. Mas que vai passar por isso e às vezes tá tudo bagunçado. Faz uma lista. E às vezes você vai ter clareza de que não tá tudo tão bagunçado como você acha que tá. E tudo que você fez, né? Não pode ser jogado fora. E você tem que ter um ponto de partida para as coisas, assim. Saber de
onde você tá, pra onde você tá indo, né? Sim. Até teu cérebro reconhecer as tuas conquistas. Porque você falando isso, eu relembro minha história, eu vou pros 40, né? Aham. E engraçado que nos 40 você não tem mais a crise dos 40. É verdade, é o que falam Você tá pra mais mim. maduro, né? Você tá mais Com maduro. certeza. Mas, engraçado que nos 30, eu tive uma crise parecida com a sua, mas era assim, eu estava no cargo que eu queria, Uhum. eu fazia a grana que eu queria, mas eu não queria aquela vida. Aham. Entendeu? É engraçado isso, né? Tudo que eu tava almejando, eu tinha, mas eu não tava feliz com aquilo. É engraçado isso, esse vazio. Mas enfim, a vida caminhou e a gente tá aqui, né? Mas o ser humano faz isso, né? Hoje, mesmo numa sessão, eu tava falando, a gente aprende desde criança que existem algumas coisas na vida que são metas universais. Então, vamos supor, você tem que ter um trabalho, não sei o quê, você tem que comprar uma casa, você tem que ter um carro, você tem que ter filhos, um casamento e tal. Aí, às vezes, quando você chega nisso, aí você tá... E agora? Qual que é o grande... Alguém vai abrir a cortina e me aplaudir? Não, tem mais. E a felicidade não tá nisso. Não tá. Entendeu? E a felicidade é diferente pra cada pessoa, né, Jonas? Exato. Então, esse lance, às vezes você quer coisas tangíveis pra sua felicidade. E às vezes a felicidade tá em coisas... Aliás, a maior parte das maior coisas vai parte. estar intangível. É o momento que você tem com alguém. Sim. É aquele agora que você faz ser especial. E aí você, né? Legal. Agora, Marina, eu vejo muito... Eu faço muito trabalho em escolas também. Sim. Já estive lá na Sim. escola. E às vezes eu vejo, por exemplo, agora tem sempre esses círculos com os pais, com tudo. E eu vejo uma tentativa, às vezes, dos pais e eu sou pai também, mas de realizar o sonho que era deles através dos filhos. Como é que você tem visto isso, assim? Isso rola muito? E o filho que tá nessa situação, ou às vezes alguém que ainda tá nessa dinâmica familiar, como é que a gente sai disso? Olha, eu vejo isso acontecer muito. Eu atendo, né? 2 vezes por semana eu atendo só adolescentes em escola. Então eu tenho bastante esse público junto comigo. E uma coisa que eu trabalho com eles é o protagonismo, né? Que como Netflix, série, né, tal... Filmes. Então, eu sempre falo pra eles, você tá sendo o protagonista da sua história? Você é o personagem principal? A tua vida você ia maratonar ou você ia achar que era uma série chata que você ia excluir da tua lista da Netflix? E muitos alunos falam assim pra mim, eu sinto que eu sou coadjuvante da vida dos meus pais. Isso é uma frase, assim, que eu escuto muito. E eu vejo que os pais fazem isso. E a geração de agora, ela é uma geração complicada, né? Pós-pandemia, etc. Então, ela é uma geração em que os pais tiveram pais duros. Então, hoje eles querem dar muito mais para os filhos. Só que perde um pouco o equilíbrio. Acaba que o filho não tem um protagonismo, o pai acha que tá dando esse protagonismo, então a interpretação tá totalmente confusa. O pai acha que tá fazendo de tudo, e o filho acha que esse tudo não era o que ele queria. Não, mas eu não queria fazer 70 aulas extras, eu queria que meu pai brincasse comigo. Esses dias um aluno falou assim pra mim, poxa, eu fico no escritório do meu pai, porque minha mãe falou que eu passo pouco tempo com meu pai. Então, enquanto ele tá vendendo no telefone, eu tô jogando no computador. Só que, eu não posso falar alto porque meu pai tá no telefone. Se eu faço gol, eu tenho que ficar quieto. E ele falou, sabe uma coisa, tia Marina? Porque ele é bem pequenininho. Ele falou assim, meu pai, quando tá vendendo no telefone, ele faz muitos clientes dele rir. Aí eu, sério? Ele faz piada, um monte de coisa. Eu, nossa, que legal, né? Ele mas comigo não. Meu pai nunca me faz rir. E eu achei isso tão pesado. E claro que o pai deve fazer ele rir, mas na interpretação daquela criança, o pai é muito mais legal com os clientes do que com ela. Então, poxa, o quanto que aquele momento que a mãe acha que tá sendo ótimo, colocar a criança no escritório do pai, tá sendo bom? Tá sendo ruim. Era melhor 15 minutos do pai fora do escritório, só com aquela criança, do que aquilo. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Então, eu vejo que hoje tá um pouco perdido isso. E os pais querem, não, você vai ser médico. Não, você tem que ter uma profissão que ganha dinheiro. Não, você tem que não sei o quê. Tem aluno que fala assim pra mim, não, eu quero muito fazer moda. Então, depois que eu fizer medicina, eu vou fazer moda. Aí eu falo, mas por que depois? Ah, não, porque a mãe falou, primeiro eu ter uma carreira que ganha dinheiro e tal, e depois eu posso fazer o que eu quiser.
Aí eu falo, só depois você pode fazer. Entendi. E sabe qual que é o lance disso? O tempo não para. Ele Não. tá continuando. E vai chegar um determinado momento que você vai falar, putz, perdi tempo, entendeu? E que é o mais valioso da vida, né? Porque as transições, elas agora elas vão estar muito mais presentes na nossa vida do que estava antes. Então, aquele lance de você, fiz a farmácia e vou morrer farmacêutico, esquece. Mas você vai usar habilidades da farmácia, como eu vejo você usar, a cabeça lógica, o começo, meio e fim. Você vai usar essas habilidades, mas talvez em uma coisa totalmente diferente, como, por exemplo, os eventos, o atendimento. Porque a vida é o convite ao movimento mesmo, e tá tudo bem com isso. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com esse lance que você falou, né? Que, às vezes, eu tenho tempo com a pessoa, mas eu não tenho tempo de qualidade com ela. Exato. Então, eu estou aqui, mas eu não estou com você. Eu estou, às vezes, no celular, ou, ali o Instagram, os dois estão juntos, mas... Estão separados. Não conversam, né? E a distração, ela é um desafio contemporâneo. E tem até um estudo em Harvard, né? Você que é da neurociência, tem um estudo em Harvard que fala, né? Que se você tá com o celular do lado, ou com ele aqui, e as notificações aparecendo, cai em quase 70% a minha atenção em relação ao que está acontecendo no ambiente. E faz sentido, né? Então, porra, você fica... você tá ali, mas você não tá. Então, você tá numa imersão, mas você não tá. Porque você não tá absorvendo o conteúdo que tá ali, né? E hoje isso é difícil, né? Porque você vê que é todo mundo o tempo inteiro. Você vai no metrô, ninguém conversa mais no ônibus, no metrô, né? Que é uma você quer aparecer pra esse pessoal, você tem que impulsionar lá no... Exato! Manda uma mensagem, né? No grupo. E eu acho que o celular, né? No geral, qualquer tecnologia, mas o celular é uma coisa que tá o tempo inteiro com a gente. Ele é um aliado em muita coisa, mas se usado com equilíbrio, né? Você tá com seu filho ali, tem necessidade? Teu filho sabe que está no celular, né? Então, assim, põe do lado, fica ali. É pouco tempo, mas é um tempo precioso que ele vai lembrar. E às vezes você vai passar a mensagem que o celular é mais importante do que ele. E passa, viu, Jonas? Que aquilo é a interpretação da criança. Ela tá interpretando a todo momento. Você não tá dizendo pra ela, o celular é mais importante que você. Só que ela tá interpretando isso. Porque se ela tá falando, brinca comigo e você, já vou. Qual que é a interpretação? É simples, né? Então, os pais o tempo inteiro estão dando essas interpretações pras crianças. Isso é muito louco. Mas, gente, olha, esse episódio, você sabe que nós temos os nossos parceiros aqui, né? E esse episódio, ele é um oferecimento também da Gravity Filmes. Gravity Filmes. Eu sei que tem muita gente aqui do RH, gente de eventos, que às vezes você tá fazendo o evento, sobe o seu CEO, o seu presidente e o microfone falha. Ou vai passar aquele slide, aquele vídeo maravilhoso que vocês prepararam durante tanto tempo e o recurso não funciona na hora que você precisa. E eu vou falar para você, eu já, vários eventos, Marina aqui, juntos, milhares de pessoas, você precisa ter parceiros que façam do seu evento uma experiência inesquecível. E nesse ponto, gente, Gravity Filmes, ela cuida dos meus eventos. Eventos que a Marina coordenou, os eventos dela, e é a solução certa para você tornar a sua experiência corporativa a melhor experiência. Então, vai estar o link aqui na descrição, entre em contato com o pessoal da Gravity Filmes para o seu próximo evento corporativo. Vamos lá. Marina, mas o nosso papo ainda não terminou, hein? Eu queria saber de você como é que você vê o esgotamento ou burnout, as várias síndromes que estão acontecendo no ambiente de trabalho mesmo, né? As pessoas estão se esgotando. Sim. E às vezes você enxerga correlação com a falta de limite que a pessoa mesmo deveria estabelecer? Sim. Eu vejo que a gente é reforçado o tempo inteiro a aguentar e a ter uma produtividade tóxica, né? Eu falo muito isso no meu Instagram.
Produtividade tóxica é você entrar no Instagram, sei lá, 9 horas da manhã e ver que as pessoas já correram uma meia maratona, comeram saudável, cuidaram dos filhos, leram 2 livros, meditaram. E aí você fala, nossa, mas eu só tomei uma xícara de café e tô trabalhando aqui sentada. Sabe? E, né, e a pessoa falando que faturou não sei quanto. Claro, é o trabalho dessas pessoas, tá tudo bem. Mas o quanto que você leva isso pra sua vida como uma verdade? Sendo que aquilo é uma novela, né? Poxa, aquilo é o marketing. Você tem que entrar na... Hoje, se você assiste uma novela na Globo, você sabe que aquilo é mentira. A gente já se acostumou com isso. Agora a gente assiste stories achando que aquilo é verdade. E não é verdade, gente. Aquilo não é o trabalho daquelas pessoas. Então, eu vejo que as pessoas com a produtividade tóxica, elas sentem o tempo inteiro que elas não são suficientes. E as empresas pegam esse gancho e acabam também com maiores expectativas dentro daquele funcionário. E reforçando uma admiração tóxica, que tem a produtividade tóxica e a admiração tóxica. Eu tô vendo que você tá se matando, que você não dorme, que você tá vindo com a olheira aqui, que você tá sem comer, sem almoçar, aí eu sou teu chefe, teu líder, eu chego e falo assim, isso aí, Jonas, você, cara, você é foda, muito bem. Você reforça que esse comportamento é o adequado. Aí, pô, o Jonas tá lá quase morrendo, mas ele fala, nossa... Aí ele come essa migalha, né? Essa migalha e fala assim, nossa, então quanto mais eu me ferrar, mais reconhecido eu sou pelo meu líder. Isso, meu, era tipo quando tinha o trabalho presencial, ou até hoje o pessoal que é híbrido, online, você desligou seu computador no horário da tua empresa aí, sei lá, 18 horas. E aí vem aquela piadinha, pô, você tá desmotivado? Largou a caneta, eu odeio essa piada. Larguei porque eu tenho uma vida. Sim, exato. Vou treinar, vou fazer nada. Se o tempo que eu tô aqui, eu tô produtivo, tô entregando as minhas responsabilidades, qual que é o problema de eu sair no meu horário, né? Ou desligar, encerrar no meu horário e voltar mais saudável E a pandemia criou essa incongruência, né? Porque a gente trabalhava de casa e a gente não tinha o que fazer fora. Então, assim, não tinha academia, tá tudo fechado. Então, era assim, tá, terminei de trabalhar... O celular não parava, as reuniões não paravam. Porque, você vai fazer o quê? Happy Hour online. Olha, se tem uma coisa aqui, eu sou super contra. Fala a verdade, Marina. Não, eu vou falar, gente. Quer fazer um happy hour online? Se eu saio às 6, faz às 5h30. E aí, 6 horas, beijo, gente, tchau. Happy hour online. Gente, terminou às 6, a gente se encontra às 6h30 e fica até às 8. Não, e outra, eu sei que, porra, tem uma galera aí que tá no metaverso, inteligência artificial, e tá tudo bem. Mas, cara, happy hour online é uma forçação de barra, não é? E eu acho que tem que ter limite, Jonas. Eu acho que tem que ter o engajamento da equipe. Pô, tem. Na pandemia foi muito necessário, todo mundo preso, muita gente morando sozinha, então a pessoa tava ali sozinha. Só que eu acho que com limites. Fora do horário de trabalho, não dá pra ter um negócio online. Tem gente que tem filho, tem janta pra fazer, tem roupa pra lavar, tem casa pra arrumar ou descansar. Porque eu não sei o medo que as pessoas têm de falar assim, desculpa, eu não posso entrar nessa reunião fora do trabalho, que eu vou descansar. Qual é o problema de eu falar isso? A gente tem vergonha de falar, putz, eu não posso porque eu vou sair pra jantar com meu marido. E passa mais uma vez pelo lance de se adaptar o tempo inteiro. Eu acho que a adaptação o tempo todo leva ao esgotamento. Leva. Sabe, é uma exaustão muito grande eu ter que agradar sempre. E passar meus limites o tempo inteiro. Eu permito que as pessoas passem meu limite. Por isso que eu acho muito legal você dar um jeito de encontrar lugares que aproveite a sua habilidade, os seus talentos e que a coisa se torne mais fluida. Porque você vai sempre fazer tudo que você gosta? Não. Não. Isso é um desejo infantil até. Mas você encontrar ambientes que favoreçam você colocar a tua habilidade para jogo vai tornar as coisas mais leves, né? E até para fazer as coisas que você não gosta. Porque se eu sei que eu faço o que eu gosto, que eu sou boa no que eu faço e que eu sou valorizada por isso, coisa ou outra que eu não gosto, eu faço também. Porque, poxa, eu sei que no que eu sou boa, eu tô sendo valorizada. Então tá tudo bem eu fazer algumas outras coisas que eu não gosto. Porque eu tô suprindo a minha necessidade, a minha habilidade na outra parte. Agora, se eu o tempo inteiro estou só fazendo o que eu não gosto e falando amém, amém, eu faço, aonde isso vai me levar? A gente já sabe. É igual... o pessoal que tá aqui não vai saber, talvez, o que é. Porque gente, tô chegando nos 40, né? Mas lembra do álbum de figurinha que você comprava na
Claro. Na banca de jornal? Sim. Se bem que a Marina é bem mais nova que eu, né? Mas eu tive o meu do Rebelde. Meu, você ia colecionando as figurinhas e ganhava um prêmio no final, né? Era assim, você Isso. completava o álbum e ganhava o prêmio no final. Tá acontecendo exatamente a mesma coisa com muita gente no ambiente profissional com a sua carreira, porque ela vai colecionando essas figurinhas. Só que o prêmio tá sendo um burnout, um esgotamento, uma síndrome. Uma depressão. Uma depressão, porque as patologias elas vão evoluindo. Sim. Então, é um burnout. Você não cuida. Vai evoluir. Às vezes uma síndrome de pânico, aí, ou o outro lado, ansiedade, ou uma depressão. Mas tudo isso são desajustes porque você tá cedendo demais. Sim, cedendo demais, sentindo que se você não faz, você não é bom em nada, né? A pessoa também, ela coloca tudo ali pra aquilo. E eu vejo que, calma aí, existem tantas outras coisas, tem que ser uma junção. Eu acho que a nossa vida, ela é feita por áreas e papéis. A gente tem a parte profissional e a gente tem a parte pessoal. Eu quero ser muito boa como terapeuta. Eu quero ser muito boa como treinadora de pessoas. Eu também quero ser uma boa esposa. E tá tudo bem. Qual é o problema de eu falar isso? O bonito seria eu falar assim, não, eu nem vejo meu marido, nem faço nada em casa porque eu vivo pro trabalho. Mentira, eu não quero. Eu não quero. Eu já fui essa pessoa e hoje eu não sou a favor disso. Porque eu descobri que a minha vida pessoal é muito legal também. Sim. Então eu quero ter um equilíbrio. Eu trabalho pra cacete, sabe? Várias horas. Até postei esses dias que não almocei. Porque eu vou lá, vou trabalhando. Oi, gente, coloca nos comentários aí, almoça Marina, que isso virou um meme já. Minha mãe, ela não acreditou que eu postei. Ela não, só pra contextualizar pra quem tá ouvindo a gente, né? A Marina colocou no Stories lá, que era 5 horas da tarde, ela não tinha almoçado ainda. E aí, a mãe dela mandou um áudio. Um sermão, né? Um sermão. Mãe cuida, né, Mãe gente? cuida. Mas eu acho que é isso, as pessoas, elas acabam... e eu postei aquilo até de uma forma engraçada. Foi muito legal. Né? Mas assim, tem gente... É real. É real. E aí você vê nos comentários do meu direct que tinham duas vertentes, né? 3, na verdade. Tinha o que achou engraçado, só. Tinha a galera que, tipo, isso aí, foca no teu objetivo, continua. E tinha a galera que tava falando, tipo, não, para, vai comer e tal. Essa galera do foca no teu objetivo, não, gente, eu tenho que almoçar. Peraí, tá errado. Eu postei uma zoeira, eu me perco às vezes, porque adoro meu trabalho e vou pondo na agenda. Mas não, eu quero ter meu momento, sabe? Eu quero, hoje em dia, de sexta-feira à noite eu não atendo mais, porque eu tenho um hobby. Então, ponto final. Você pode descer Deus e falar, não vou atender, porque é o meu hobby, é de sexta-feira à noite. É limite. E esse limite... Quem estabelece é só você. Só. Não tem como... Porque senão você fica naquele lance de ser um coadjuvante da sua própria vida. Exato. Até eu ficar esperando que alguém estabeleça é errado. Tem muita gente que fala, ai, meu chefe devia me dar uma folga. Por que você não vai lá e fala, pô, eu preciso de um dia de folga porque eu tô trabalhando várias horas seguidas, vários dias seguidos e tal. Ele não tem que nada. Ah, mas ele tem que ver. Para! Né? Minha mãe sempre falou muito isso pra mim. Ninguém tem bola de cristal. Se você quer uma coisa, vai lá e fala. O não você já tem. Mas se posiciona. Então tem muita gente que fica nessa dependência. Ai, a pessoa tem que ver que eu tô cansada. Não, você tem que ver que você tá cansada. Ir lá e pedir. Porque ninguém vai... não espere as pessoas verem. Exato. Porque o óbvio vai precisar ser dito sempre. Sempre. Não tem esse lance de tipo... eu espero que alguém veja. E se não ver? Você vai chegar no burnout? Vai chegar no... Né? Então, esse é um lance importante. Marina, aqui a gente sempre tem uma pergunta. Eu tô amando. Gente, ó, coloca aí nos comentários pra Marina voltar no ao vivo, gente. Segunda temporada é ao vivo. Quero. Porque, ó, mas tem que bombar de comentário e de like aí, porque senão... Ela não volta. Então, eu quero ver. Então, gente, por favor, comenta aí, porque, olha, ao vivo é mais legal. Porque daí não tem como fugir de nenhuma pergunta. Mas ela arrasa ao vivo, gravada, de qualquer jeito. Marina, a gente sempre faz uma pergunta aqui pra encerrar o nosso bate-papo. Mas com você, eu vou fazer uma pergunta... Você vai ser a única que vai ter uma pergunta diferente nessa temporada. Deus.
Marina, o que que a Marina criança falaria pra Marina adulta de hoje? Nossa, que pergunta linda, Jonas. Emocionante. Eu acho que, bom, depois de tudo que eu falei da mudança do ano passado pra cá, tenho certeza que a Marina criança hoje diria pra eu ter mais coragem e confiar em mim. Olha só. Por muito tempo, me vi em situações, né? Como eu falei, sempre pulo nas oportunidades e vou de cabeça. Então, eu não deixo de ir. Só que os meus diálogos internos, às vezes, desconfiam de mim. Aham. E aí, eu gostaria de ter mais coragem pra ir sem eles. Porque, às vezes, eu vou, porque eu vou mesmo. Só que dentro de mim tem muita coisa falando. E acho que minha criança diria isso, sabe? Vai, mas vai em paz. Não vai assim, com receio. Vai, só vai. Porque deu tudo certo, né? Estamos aí, tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. E assim, Marina, você falou algo que eu acho que define a nossa história, que é a admiração. Eu tenho muita admiração por você, Que você bom. sabe disso. E eu por você. E foi um prazer enorme te receber aqui, ouvir essa história extraordinária de gente da vida real. E deixa a mensagem pra turma aí, pra gente terminar. E os links da Marina vai estar na descrição também. Muito obrigada, Jonas. E, gente, busquem se desenvolver. Não importa como. Claro, eu sou a fã número 1 do autoconhecimento, sempre vou puxar pro meu lado. Busquem autoconhecimento pra se perceber. Mas busquem, no geral, se desenvolver. Quando a gente busca algo pra nós, a gente tem poder. Quanto mais poder, mais domínio da própria vida e mais protagonista a gente é. Quando a gente simplesmente deixa as coisas indo e fluindo sozinhas, a gente não tem poder. E aí daqui uns 10 anos a gente se encontra e você fala, o que eu fiz com todo esse tempo? Então eu não quero que vocês façam essa pergunta. Então, busca se desenvolver. Bora, show de bola. Marina, muito obrigado. Obrigada. Gente, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!